Oi, oi, gente, tudo bom com vocês? Estamos aqui mais uma vez com você para estudarmos o livro O Libertador. Olá, tudo bom? Hoje vamos estudar o capítulo 6. Sim, e o capítulo 6 está linkado ali, né? Está relacionado com a lição número 5 do trimestre, que tinha o título Seguindo a Estrela. Você já estudou, já passou essa lição, mas com o estudo do livro a gente agora vai entender um pouco mais sobre o que esse capítulo quis nos ensinar, quais são as mensagens importantes para a nossa vida hoje que foram apresentadas no livro. E o capítulo, né, tem o título Vimos a sua estrela. Então, aí parece a frase que alguém falou, né? Nós vimos a sua estrela. Quem viu a estrela? Que estrela é essa? O que aconteceu? Muito bem. Aqui está se tratando do nascimento do Messias, né? Já estudamos um pouquinho aí nos capítulos anteriores sobre as profecias e tal. O último vídeo do livro que a gente fez era sobre a apresentação de Jesus no templo. Né? A gente viu, então, a gente tinha estudado um pouquinho sobre Jesus nasceu, foi apresentado e tudo mais, só que a gente volta um pouquinho aqui no tempo, porque teve pessoas importantes nesse momento de nascimento de Jesus. Quando Jesus nasceu, teve aí pessoas que têm muito a nos ensinar, pessoas que estavam preparadas, diferente do povo de Deus, dos judeus que deveriam estar preparados, não estavam, mas existiam pessoas sim preparadas e aguardando que esse Messias fosse aparecer. Sim, quando o Messias nasce, o povo de Israel, a maioria, quase todos não estavam preparados, exceto as duas pessoas que profetizaram ali, Simão e Ana, que profetizou sobre o Messias, né? E tinha os pastores que foi também encontrar-se com o recém-nascido. Mas agora, de outras nações, também havia pessoas estudiosas, pessoas que estudavam os astros, as estrelas, e além de tudo também estudavam as profecias, né? Pessoas que não eram do povo de Israel. E dentre essas pessoas, a Bíblia chama de os magos do Oriente. Que não tem nada a ver com mágico de fazer mágica, né? De mago de fazer mágica, mas sim magos de pessoas que estudavam, eram sábios, né? Assim como a gente estuda a história lá de Daniel, na Babilônia e tudo mais, eles eram chamados também de magos, né? Isso. Quando chama para poder ver o significado do sonho do rei, aí fala assim que mandou convocar todos os magos, os feiticeiros e não sei o que. Dentre desses todos aí tinha chamados magos, que eram simplesmente pessoas que estudavam, pessoas que tinham algum tipo de sabedoria. Isso, então a Bíblia chama esse grupo de pessoas de magos do Oriente. Não sabemos ao certo quantas pessoas eram, mas é possível que fosse aí um grupo de homens, né, que estudavam e eles, ao estudar sobre as estrelas, eles viam um fenômeno diferente, uma estrela diferente que apareceu no céu. O livro menciona que essa estrela era um grupo de anjos que formou nesse formato para poder chamar a atenção desses magos. Mas eles não sabiam, né? Para eles era uma estrela. Isso, eles não sabiam o que era, mas eles viram essa estrela estranha e foi estudar as profecias, principalmente as profecias de Balaão. E não somente essas, haviam escritos na época que eles tinham acesso que hoje nós não temos mais, que se perderam, né? Até escritos deles mesmo, do povo deles mesmo, sem ser do povo judeu, né? Porque não só o povo judeu tinha conhecimento de que nasceria um rei, um Messias, né? Mas existiam em outras culturas, em outros povos, que a gente sabe, no final das contas, todos nós somos descendentes de Adão e Eva, todos nós somos descendentes de Noé, porque depois que acabou com o mundo, né? E Noé e sua família. Então, querendo ou não, essas profecias que foram dadas desde Adão e Eva, que Deus prometeu que viria um Salvador, que destruiria o autor do pecado, né? A serpente, a gente sabe que essa história foi passando de geração em geração e, consequentemente, mesmo as pessoas que se afastaram de Deus ouviram falar de alguma coisa nesse sentido. Muitos povos conheciam algo, né? Alguma coisa. E aqui esses homens, eles viajaram à noite seguindo essa estrela. Eles perceberam que a estrela só de noite, estava em movimento. Sim. E eles começaram a estudar, percebeu que aquela estrela apontava o nascimento do Messias.
e ali eles começaram a seguir a estrela. Essa estrela foi diretamente e parou sobre o templo ali em Jerusalém. E o que eles imaginaram? Nossa, deve estar uma festa muito grande na cidade de Jerusalém. No templo ainda parou a estrela. No templo, né? A estrela parou lá, o bebê deve estar no templo ou no palácio do rei. Eles devem estar comemorando, porque nasceu agora o Messias, o rei que vai governar Israel, prometido por Deus, né? E quando eles chegam no templo, a criança não estava. Procurou o rei Herodes para indagar sobre a criança onde estava. O rei também não sabia. O rei ficou cheio de ciúmes naquele momento, porque o rei ele não era judeu, ele era misturado, né? Tinha sangue de outros povos, era considerado como pagão. E os judeus já odiavam ele por causa disso, porque ele não era judeu. E agora ele ouve alguém, pessoas estrangeiras, procurando um rei legítimo, descendente de Davi, que iria governar Israel. Ele ficou cheio de ciúme. E eu achei interessante que fala que, sim, a primeiro momento, os magos, né, os reis, eles foram até o templo e perguntaram para os sacerdotes, e os sacerdotes fizeram pouco caso, não deram muita atenção, porque eles se sentiram com inveja. Porque Deus só poderia falar com sacerdotes, né? Como assim que nós aqui, Deus não falou nada pra gente? Foi falar para um gentil pagão de outra nação, né? Então isso é mentira, isso não tem nada a ver esse negócio. E aí, com certeza, essa conversa se espalhou, o rei lá ficou sabendo e mandou chamar esses magos que foram até lá, e aí eles falaram, não, é que a gente veio aqui para adorar o rei que nasceu. E aí Herodes, né, ficou nervoso e achou que os sacerdotes que estavam escondendo coisa dele. Procurou o sacerdote também para indagar sobre as profecias. Os sacerdotes ali também falou que não tinha nada a ver, que tipo, aquilo não coisa apontava de Messias fanáticos e tal. Mesmo assim, Herodes não confiava nos sacerdotes, porque achava que ele estava tramando ali contra ele, né? Então o que ele sugeriu foi o seguinte para os magos. Que estavam despertos. Isso, vocês vão, procurem o bebê, deve ter nascido por aí. Quando vocês encontrar, volte, passe por aqui, me avise que eu quero ir lá adorar e levar presentes também. Calmo, tranquilo e por dentro morrendo de raiva. Os magos acreditaram e foram. Aí, quando ele saiu ali da presença de Herodes, eles viram a estrela novamente. A estrela começou a movimentar, eles começaram a seguir a estrela novamente. A estrela os levou até a manjedoura onde estava ali o bebê, né, Jesus. E aí fala que depois da decepção lá em Jerusalém, eles agora não criaram tantas expectativas em relação ao que eles iriam encontrar, né, quando eles se dirigiram a Belém. Porque se lá em Israel ninguém estava sabendo, eles agora não ficou tão com expectativa de ter festa, de ter ninguém assim esperando. E aí, ou seja, ficaram espertos, né? Já ficaram espertos. Só que mesmo assim, eu creio e dá a entender, né, no livro, que foi meio que um choque. Eles chegarem lá, eles achavam que no mínimo teriam guardas, teriam algumas pessoas guardando ali, né, o rei que nasceu. E ele chega lá, só tem Maria e José num curral com animais. Então, eu imagino que eles ficaram... E aí fala assim, mas deve ter dado até uma dúvida. Será mesmo que é esse que é o rei e tal? Mas aí eles tiveram a fé que outros não tiveram e prostraram, adoraram a Jesus e ofereceram os presentes que foram, que o livro deixa claro que foi o melhor que tinha em sua terra. Alguns relatos dizem que esses magos não vieram todos de um mesmo lugar. A Bíblia fala, e né, aqui no livro a gente vê que eles vieram do Oriente, mas não fala a cidade, não fala exatamente de que local eles eram. Há possibilidade que eles não eram todos de um lugar só. Cada um estudava e eles acabaram chegando na mesma conclusão, e isso acabou unindo esse grupo que foi adorar. E eles levaram o melhor da sua terra, tanto que o ouro, que poderia ser o melhor de determinado local, foi levado, a mirra e o incenso. Então eles levaram aquilo que eles tinham de melhor de cada localidade em que eles vieram. E isso é uma coisa que eu acho interessante, é uma lição pra gente. Será que a gente está dando o nosso melhor para Deus também? Eles trouxeram o que eles tinham de melhor. E a gente também oferece o melhor para Deus? Muito bem.
Nesse dia que eles encontraram com Jesus, acharam o bebê, adorou, levou os presentes, Deus apareceu em sonho para eles e avisou eles que eles não deviam voltar pelo mesmo caminho. Ou seja, não era para eles avisar Herodes onde é que estava a criança. E eles foram embora no outro dia e procurou um caminho diferente. Passou por longe. E caiu fora. Só que Deus, prevendo também a situação como estava grave, apareceu em um sonho para José, o pai de Jesus, e disse para ele fugir para o Egito, porque Herodes estava furioso querendo matar a criança e eles precisavam passar um tempo no Egito para livrá-lo. E interessante que Herodes, quando caiu na real e percebeu que os magos enganou ele, demorou. e os magos foram embora e não voltou para lá, ele ficou mais furioso ainda, achando que os sacerdotes tinham tramado junto com os magos. E ele ali imediatamente baixou um decreto para matar todas as crianças até os 2 anos de idade, né? E ali começou uma grande matança. O objetivo dele era que o Messias fosse morto, porque se tivesse nascido nesse período, iria morrer. Era para matar todos os homens que tivessem nascido nesse período. Mas Jesus já tinha sido levado por Maria e José para o Egito. Aí cumpriu uma profecia, né, da Sim. Bíblia, que dizia que ouviu-se um clamor em Ramá, Raquel chora inconsolavelmente pelos seus filhos. Essa profecia se cumpriu aí na matança dessas crianças. Que rei sanguinário, né? Que ter coragem de fazer um negócio desse para ver aonde a sede por poder pode chegar. E achei interessante também que esses presentes que os magos deram para Jesus foi importante, porque serviu para custear a viagem, para mantê-los lá no Egito. Eles não teriam recurso, né, para viajar para outro país, né? E se manter lá, né? Então isso serviu. E outra providência também, e que cumpriu profecia, foi que quando o rei Herodes morreu, quando tudo passou, apareceu, né, um anjo para José falando que ele poderia voltar. E aí ele estava voltando até achando que então agora eles estabelecem em Belém para Jesus cumprir aquilo que, né, para que ele nasceu e tudo mais. Só que acabou que eles decidiram ir para Nazaré, porque tinha o rei que ficou no lugar de Herodes, o filho, e aí depois ele pensou, mas e se esse filho querer seguir os passos do pai, né, e perseguir Jesus? Então ele decidiu, ao invés de ir para Belém, Belém, Jerusalém, ele ir para Nazaré. E aí se cumpriu também a profecia que diz que Jesus o Messias seria chamado Nazareno. Né? Então viveu lá até os seus 30 anos de idade, né, antes Isso. de cumprir seu ministério. Então é uma história assim cheia de detalhes, cheia de assim, coisas diferentes que não é costumeira na vida de um bebê. Né? Muita aventura para um bebê. Muita aventura. E percebe Deus cuidando de tudo em todos os momentos, né? Deus não confiou nos seres humanos para cuidar da criança. Deus mandou os anjos. Diz aí o capítulo que Deus comissionou anjos para guardar a criança. Ou seja, Maria e José estavam carregando ele, estavam cuidando. Mas por detrás de Maria e José estava um grupo de anjos protegendo a criança para que não fosse maltratada, né? E que nada pudesse impedir que cumprisse aquilo para que ela foi designada, né? Exatamente. Esse foi o capítulo de hoje que nos trouxe essa linda reflexão. Nós entendemos que Deus tinha o seu plano de enviar o Salvador ao mundo para nos salvar, e o diabo fez de tudo para destruí-lo. Mais uma vez ali o diabo foi derrotado, né? Amém. Os planos dele caíram por terra. E esse mesmo Jesus que veio como um bebezinho e venceu todas as provações, é o mesmo que intercede hoje para mim e por você. Entreguemos nossa vida a Ele, e Ele cuidará da nossa salvação. É isso. Amém? Aí, gente. Por hoje é só, e a gente vai encerrar o vídeo, mas amanhã a gente tem mais um, e em breve a gente vai estar em dia com a lição para você acompanhar certinho a sua lição da Escola Sabatina, junto com um capítulo da semana que vai aprofundar um pouquinho mais seus conhecimentos. Se você ainda não é inscrito no canal, fica aqui o convite para você se inscrever, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo.
Siga a gente também nas redes sociais, porque lá a gente vai poder estar mais próximo. E compartilhe esse vídeo, os outros vídeos com seus amigos, que eu tenho certeza que você vai estar contribuindo para a pregação do Evangelho, para que a gente abrevie a volta de Jesus. Então é isso e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço para todos.